Olá amigos, boa tarde. Hoje estaremos falando sobre revisão contratual. Antes, porém, quero convidá-los, você ainda que não é inscrito no nosso canal, a se inscrever no nosso canal e participar com perguntas e algumas colocações que achar importante compartilhar conosco. Tem liberdade para isso. Se inscreva aí no nosso canal e participe desses debates aqui jurídicos que estamos aqui dispostos a debater. Sua participação será importantíssima. Então, voltando para o assunto sobre revisão contratual, predominou-se por muito tempo um princípio romano no direito mundial e brasileiro, lógico, até porque o direito brasileiro se inspira no direito romano e alemão. Agora que o Brasil tem copiado algumas questões do direito americano e inglês, mas predominantemente o direito brasileiro é uma cópia do direito romano e alemão. É um direito bem positivado, ao contrário do direito inglês, que é mais histórico, consuetudinário, bem como o direito praticado nos Estados Unidos, que também é mais histórico e jurisprudencial. O Brasil já tem códigos para quase tudo. Código Civil, Código Penal, Código de Processo Penal, Código de Processo Civil, Eleitoral, de Trânsito, de Direito de Defesa do Consumidor e assim sucessivamente. Essa positivação de várias legislações, isso tem a ver com o direito italiano e o direito alemão. Então, senhores, voltando à questão contratual de revisão de contrato, falando sobre o princípio romano que perpetuava essas relações privadas de contrato entre pessoas, predominava o princípio do pactus servanda. Esse princípio é muito usado até hoje quando se aborda uma revisão contratual. A parte que está sofrendo esse tipo de ação, ela normalmente suscita esse princípio que é um princípio retrógrado nas relações contratuais. Serve para uma discussão jurídica, para um debate jurídico, mas se haver comprovadamente abuso entre essas relações contratuais, o contrato pode ser revisado. Então, pactus servanda, esse princípio significa o quê? Pacto servo, servo do pacto. Então, significa que aquele que fez um contrato, as partes que assinaram um contrato, fizeram um pacto, contrato e pacto são sinônimos, elas ficam servas daquele pacto. E o direito, agora, o direito diz isso e ainda prevalece o que eu vou dizer aqui agora. Esse contrato faz lei entre as partes. Então, no direito privado, no direito civil, ele dá a liberdade de os particulares fazerem pactos sem a intermediação do Poder Judiciário. O Poder Judiciário só intervém quando é provocado, em obediência ao princípio da inércia. O Poder Judiciário só pode se manifestar nas relações privadas quando ele é provocado. Então, esse pacto servando é o que predominava, não podia, de forma alguma, ser revisado um contrato, mesmo provocando o Poder Judiciário, e isso eu estou falando de épocas remotas, em razão desse princípio do pacto servanda. Surgiram novas teorias e uma das mais importantes é a chamada cláusula rebus sic Repetindo, rebus sic stantibus. É uma cláusula que também em latim, que significa as coisas permaneçam como estão. As coisas permaneçam como estão. O direito brasileiro, ele agasalhou essa cláusula no artigo 6º, inciso 5º do Código de Defesa do Consumidor e nos artigos 317 do Código Civil Brasileiro. Artigo 317
aliás, artigo 373 e artigo 417 do Código Civil Brasileiro. Então, essa cláusula rebus sic stantibus, ela é dividida em dois princípios que norteiam as relações entre os particulares, em especial no que se trata os contratos. Então, é dividida, que é chamado princípio da onerosidade excessiva, esse que está abarcado no artigo 6º, inciso 5º do Código de Defesa do Consumidor. Onerosidade excessiva. Um exemplo disso é que quando se faz um contrato e aquele que é o contratante, que é o detentor, normalmente é o fornecedor, que é o detentor de poder aquisitivo maior do que o contratado, detentor de conhecimento sobre o produto ou serviço que estão sendo oferecidos, e nessa relação consumerista, o consumidor é considerado a parte hipossuficiente daquela relação de consumo. Quer dizer, ele tem menos conhecimento sobre o produto e sobre o serviço e também tem menos poder aquisitivo. Então, isso é chamado no direito de a parte hipossuficiente, a parte mais fraca na relação entre fornecedor e consumidor. E, normalmente, o fornecedor, sendo detentor, hipoteticamente falando, do conhecimento, da técnica desenvolvida sobre aquele serviço e aquele produto, ele poderá, logicamente, estou falando de exceção, né? Mas o que se vê aí não é tanto exceção, não. Há muitos abusos nessas relações fornecedoras e consumidoras. Tanto é que o Poder Judiciário está abarrotado de ações judiciais de revisões contratuais, justamente em razão desses abusos ocorridos entre fornecedores contra os consumidores. Então, observando que nessa relação contratual de compra de serviços ou de produtos, o fornecedor está levando vantagens excessivas, quer dizer, cobrando juros abusivos, acima do que é permitido pela legislação, pela jurisprudência pátria, caberá, nesse caso, a ação revisional daquele contrato, em razão da onerosidade excessiva no contrato. E o Código Civil também prevê isso, já disse aqui para os senhores, nos artigos 417, 373 do Código Civil, havendo comprovadamente onerosidade excessiva, cláusulas abusivas, com vantagens indevidas para um dos contratantes, que normalmente é aquele que é detentor de conhecimento e poder aquisitivo. Agora, nesse caso aqui, nas relações privadas, no direito no Código, no direito civil, já não tem a ideia consumerista, porque já tem uma legislação regencial que regulamenta essas relações, que é o Código de Defesa do Consumidor. Já no Código Civil, essas relações contratuais são entre particulares que, hipoteticamente, presume-se que são detentores de mesmo poderes intelectuais, de mesma capacidades intelectuais, ainda que um tenha mais poder aquisitivo do que o outro. Esse tipo de comparação não se faz, só se faz nas relações consumeristas. Já no direito material, no direito privado, no direito civil, o que se observa é se houve abusividade, se uma das partes está levando mais vantagem do que a outra. Outro detalhe importante também que eu quero destacar para os senhores, olhando sobre a questão da cláusula rebus sic stantibus, que eu falei aqui que são duas teorias. A primeira é sobre a onerosidade excessiva e a segunda é a teoria da imprevisão. A teoria da imprevisão está agasalhada no Código Civil, nos artigos que eu falei aqui para os senhores anteriormente,
como é que se dá a teoria da imprevisão? Um exemplo clássico é quando um contrato é feito com base em moeda estrangeira, por exemplo, no dólar, no euro, né? Feito em moeda estrangeira. Na ocasião que foi feito esse contrato, um exemplo, o dólar estava a R$3. E de repente acontece um fenômeno no mercado brasileiro que o dólar dispara para R$6. Entra a cláusula rebus sic stantibus nessa questão, teoria da imprevisão. Então isso é previsto no Código Civil. Houve uma disparada do dólar, aquela parte contratante que fez um contrato com o banco, normalmente são agências bancárias, fez um contrato com base em dólar, de empréstimo ou de compra de mercadorias importadas. De repente houve essa disparada, aí entra a revisão contratual com base na teoria, na cláusula rebus sic stantibus, na teoria da imprevisão. Aí o que diz essa cláusula? As coisas permaneçam como estão. Quer dizer, se o dólar era R$3, passou para 6, vai continuar R$3, tendo em vista a onerosidade excessiva nesse presente caso. Então, senhores, deixo aqui também um alerta sobre ações revisionais, porque muitos têm sido aqueles que têm sido enrodilhados por pseudos espertos advogados. Falo pseudos porque depois eles sofrem penalidades, sanções na OAB e até demandas judiciais em razão de advocacia não recomendável, práticas de advocacia não recomendável. Então, muitos têm entrado com revisão contratual com relação a contratos de financiamento de veículos e de imóveis. Para que haja uma ação revisional na compra de um veículo que foi feito um contrato de alienação fiduciária ou de leasing, que é um arrendamento mercantil, por abusividade contratual, terá que estar provado se o juro cobrado naquele contrato ou se houve algumas taxas cobradas por excessos, terá que ser provado essas questões. Por exemplo, existem pessoas que pensam que o juro cobrado no Código Civil é de 1%, legalmente de 1%, numa transação aí, num contrato de compra e venda de veículos e de imóveis. Não existe isso no Código Civil. Existe no Código Tributário Nacional sobre a possibilidade de cobrar juros de 1%. Entretanto, nas relações cambiárias, bancárias com particulares, não existe nenhuma legislação de que o juro tem que ser de 1%. Esse é um alerta que eu dou para os senhores. Em segundo lugar, Conselho Nacional Monetário, a jurisprudência pátria, jurisprudência do STJ e dos tribunais não estipulam qual é o percentual de juros que deve ser cobrado em financiamento de veículos. Por exemplo, um juro de 3%, 2%. Para o STJ, para os tribunais de segunda instância, não é considerado juro abusivo. Agora, se ultrapassar 3%, aí já começa a ser abusivo. 5% então é abusivo. Então cabe ação revisional por onerosidade excessiva, artigo 6º, inciso 5º do Código de Defesa do Consumidor. Isso aí já é uma relação de consumo que eu estou dizendo aqui para os senhores. E também no direito civil é previsto também essa teoria da onerosidade excessiva, havendo comprovadamente excesso de cobranças de taxas cambiárias e juros. Agora, essa história de que tem que ser 1%, isso não existe no direito civil brasileiro. Então, senhores, muitos têm aí entrado com ação revisional, pagando honorários, advogados aí, tem devidamente. Cuidado. Tem que estar comprovado realmente se há abusividade. Não pode se aventurar juridicamente aí com ações temerárias. E normalmente essas ações são indeferidas e muitas pessoas deixam de pagar
a prestação do veículo. Eu estou falando isso porque eu tenho pego aqui várias ações no escritório. Pessoas deixam de pagar deixam de pagar as prestações, tendo em vista porque entraram com uma ação e o advogado diz que é para fazer o depósito consignado. E para fazer um depósito consignado numa ação revisional, tem que haver um deferimento de uma liminar para fazer esse tipo de depósito. Se não houver esse tipo de liminar, não se pode fazer esse depósito, porque vai acontecer uma ação de busca e apreensão do veículo e aquela parte que promoveu aquela ação vai perder o veículo e as prestações que foram pagas, porque é muito difícil reaver essas prestações e o veículo. Então segue esse alerta para os senhores. Conta aí com a participação de todos. Um grande abraço a todos. Até o próximo encontro.